A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos corrigir uma interpretação que muito se tem usado dentro das igrejas de forma errada. E qual seria? O texto base é Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Mas o que esse texto significa? Eu acho que você, assim como eu, já ouviu em muitos lugares se pregando que nós temos que ser crentes quentes e que o crente frio e que o quente morno não prestam. Inclusive existe a expressão: nossa, irmão, como você é frio. Nossa, irmão, como você é um crente frio dentro da igreja, você não dá um glória a Deus. Mas será que é isso que Jesus Cristo quis dizer ao falar: antes você fosse frio ou quente, mas como você é morno, estou prestes a vomitar da minha boca? Para entendermos o que esse versículo significa, precisamos entender a geografia de Laodiceia. Bom, a cidade não tinha uma boa fonte de água própria. Ela dependia de aquedutos que traziam água de duas cidades próximas, no caso Hierápolis e Colossos. De Hierápolis vinham as águas quentes, termais, medicinal. Olha só. E as águas frias vinham de Colosso, pura, refrescante. Então, quando elas chegavam em Laodiceia, como elas se misturavam, elas se tornavam águas mornas. E esse era o problema, porque com água morna você nem cura e nem refresca. Estão entendendo? Então é por isso que Jesus ele está usando da geografia para falar com os crentes de Laodiceia. Ou seja, a água fria é uma água que é útil e a água quente também é uma água que é útil, tanto refrescante como medicinal. Então, o que nós podemos aprender com este texto de Apocalipse 3,16? O seu contexto vai dizer que a igreja de Laodiceia estava passando por momentos espirituais bem desagradáveis aos olhos de Deus, ao ponto de eles se acharem ricos, firmes, mas Jesus dizer para eles: vocês são pobres, miseráveis e nus, né? E no versículo 20 ainda existe uma outra expressão que é mal interpretada dentro das igrejas, que é a seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu cearei com ele. Eu já ouvi muitos pregadores dizendo bem assim: Jesus está batendo aí, e muitas pessoas glorificam, né? Falam, amém, Jesus está batendo aqui. Mas a partir do momento que Jesus está batendo na porta, é porque ele está do lado de fora, não é? Então, exemplifica muito bem a igreja de Laodiceia, porque Jesus estava do lado de fora, né? Por isso ele estava batendo, eu entrarei. Então, se Jesus está batendo no seu coração, é porque ele está do lado de fora e não do lado de dentro. Então, no coração de um cristão, Jesus não tem que bater na porta, mas Jesus já tem que estar dentro dos nossos corações, para que assim ele possa cear conosco. Então, mais uma vez, crente frio é uma coisa boa, crente quente é uma coisa boa, mas jamais o meio termo, que é a mornidão. Inclusive a Bíblia retrata isso muitas vezes. Por exemplo, se você pegar o Atos capítulo 20, versículo 9, você vai ver um jovem chamado Eutico, que ele estava na janela ouvindo a pregação de Paulo. De repente, um sono bate nele, ele cai, morre. Deus opera um milagre através da vida de Paulo, ele volta à vida. Mas é importante salientar o seguinte: quem está na janela, ou quem está em cima do muro, ele tem condições para ver tudo o que está acontecendo do lado de dentro e tudo o que está acontecendo do lado de fora. Ou seja, esse é o meio termo. Não adianta você ter um pezinho dentro e um pezinho fora, mas nós precisamos estar completos dentro da casa do Senhor.
ser um crente frio, você pode ser um crente frio e você também pode ser um crente quente. 1 Coríntios 15:58 diz: portanto, meus amados irmãos, mantenhamos-se firmes e que nada nos abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, sintetizando, sejam crentes frios, sejam sejam crentes quentes, mas em hipótese alguma sejam crentes mornos, porque os mornos não agradam a Deus, e ele diz: estou a ponto de vomitar-te da sua boca. Se você não quer isso, e eu creio que nós não queremos isso, nós precisamos viver de acordo com o que ele pede. Crentes que vão refrescar, crentes que vão sarar o outro irmão com palavras, né? Consolando, não fazendo aumento de conversas em vãs, falatórios, que um pouco de fermento levanta toda a massa, mas que possamos curar, que possamos sarar, que possamos ser refrescante na vida de cada um dos irmãos. Amém? Então, esse é o significado disso, e entender que Jesus ele não bate em nossos corações, mas ele já está dentro. Amém? Deus abençoe os irmãos, fique na paz do Senhor Jesus.